Bom dia. Iniciamos nesse momento a defesa do nosso trabalho de pesquisa, os nossos cumprimentos à banca, à nossa orientadora. Meu nome é Camila e eu estou aqui com meu colega Mike. Nosso trabalho tem como tema os contos de fadas como recurso lúdico na educação infantil. Bom, com o nosso trabalho, nós pretendemos chamar a atenção para os benefícios do uso dos contos de fadas como um recurso lúdico na educação infantil, assim como impulsionar a valorização e o uso da literatura infantil na ludicidade. Bom, nós buscamos também conscientizar sobre os benefícios e a importância de integrar o lúdico à educação infantil, enfatizando o uso dos contos de fadas como uma ferramenta essencial nesse cenário. No referido estudo, nós contamos com uma pesquisa bibliográfica, uma vez que buscamos como fonte de pesquisa livros, revistas, internet, entre outros. No nosso trabalho, nós citamos grandes nomes, assim como a referência da BNCC. Como fundamentação teórica, nós temos questões norteadoras como a contribuição do lúdico para a formação do sujeito, o uso da ludicidade na educação infantil, a proposta da BNCC quanto ao uso do lúdico, os contos de fadas utilizados como ferramenta lúdica e a origem dos contos de fadas e os seus benefícios em sua utilização na educação infantil. Para tanto, foram realizados os procedimentos de análises e pesquisas bibliográficas. Agora eu vou deixar com meu colega Mike para falar um pouquinho sobre o lúdico e a formação do sujeito. O lúdico e a formação do sujeito. Não é possível identificar ao certo quando se percebeu a ludicidade nos homens. A palavra ludicidade, embora bastante utilizada no contexto da educação, não existe no dicionário da língua portuguesa, nem tampouco em outras línguas, como inglês, francês, alemão, espanhol e italiano. Ao estudar a fundo do que se trata o lúdico, nós compreendemos que a ludicidade está presente durante todo o processo de formação do sujeito, presente em todas as fases de sua vida. A ludicidade é integrada à vida do sujeito e deixa de ser apenas uma manifestação, para ser uma tendência natural do ser humano. Brincar é uma atividade humana criadora, no qual a imaginação, fantasia, realidade, elas interagem na produção das novas possibilidades de interação, de expressão e de ação, né? Principalmente pelas crianças. Assim como de novas formas de construir relação social com outros sujeitos, crianças e adultos. Desde os primeiros anos da vida da criança, são construídas e desenvolvidas várias relações interpessoais, tá? Como meio que o cerca. O sujeito constrói relações a partir de sua interação. Com isso, seu comportamento emocional individual e do próprio corpo, formação de consciência de si, são processos paralelos que complementam o desenvolvimento da criança, tá bom? Ao brincar, a criança experimenta o poder de explorar o mundo, os objetos, das pessoas, natureza, para compreendê-las e expressá-las de várias linguagens diferentes, tá? Mas é no plano da imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos significados. Enfim, a sua importância se relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se expressar, aprende e, no caso, aprender e se desenvolver. As atividades lúdicas, elas auxiliam no comportamento social do indivíduo, possibilitando romper barreiras de relacionamento e assim estabelecer inter-relações. Toda criança precisa brincar e se divertir, tá? O brincar pode ser considerado uma coisa mais séria do que a criança pode fazer para assim desenvolver em todos os campos da sua vida, romper as barreiras e começar a compreender o mundo. A criança tem a capacidade de lidar com complexas dificuldades psicológicas. Através do brincar, elas procuram integrar experiências de cor, medo, perca, tá? Lutam com conceitos de bom e mal. E o triunfo do bem sobre o mal, dos heróis protegendo as vítimas inocentes, é um tema na brincadeira das crianças.
Os contos, cantigas, lendas, literaturas em geral, os jogos, são fundamentais para instrumentar a criança para a construção do conhecimento, tá? Segundo Ferreira, imaginar é construir e conceber na imaginação, fantasiar, idear, inventar, é o ilusório. O fantástico, imaginação, é a faculdade que tem o espírito de representar imagens. Imaginário é o que só existe na imaginação. A atividade lúdica ela é um berço obrigatório nas atividades intelectuais da criança, não apenas uma forma de desafogo ou de entretenimento para alcançar a energia das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual daquela criança, tá? Diante de todas essas considerações, é possível a gente inferir que a ludicidade está presente em todas as fases na vida do ser humano, e esta pode ser desenvolvida e explorada, expressada de diversas formas, despertando sensações, promovendo descobertas, estimulando a criança e a imaginação que existe dentro dos limites das possibilidades de cada um de nós. Percebemos que a brincadeira aflora os indivíduos, seus sentimentos e comportamentos mais profundos. De forma espontânea, o sujeito se permite revelar, assim, o lúdico. Mais uma vez, se mostra uma ferramenta imprescindível para a formação do sujeito. Neste contexto, percebe-se que a brincadeira com maior relevância na construção do ser humano. Portanto, como apresentado a seguir, o presente pesquisa buscou, na nossa pesquisa, ela buscou apontar a importância da ludicidade na educação infantil. Bom, entendendo então a importância da ludicidade, nós não podemos deixar de falar sobre a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. Com o entendimento de que a fase da educação infantil é fundamental para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, proporcionar aulas atrativas e interessantes para essas crianças é um dos grandes desafios dos professores. E sabendo que os docentes têm como referência a utilização do planejamento segundo a Base Nacional Comum Curricular, nós devemos nos atentar ao que propõe esse documento. Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que estão na BNCC. Segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, o sujeito histórico, a criança, é um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas da vivência, constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta. Então, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo, então, a cultura. Ainda de acordo com a BNCC, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam sempre, animadas pelo espírito lúdico, na interação com os seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons, mímicas, utilizando o corpo, a expressão, o movimento, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço como corpo, tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, diversos movimentos. Mas, ainda assim, é possível ressaltar a criança como um sujeito com direito e dever de frequentar a escola, assim como a instituição escolar deve proporcionar à criança educação de qualidade, entendendo as suas necessidades de modo a promover o desenvolvimento integral da criança, ampliando seus conhecimentos e possibilitando a vivência de experiências essenciais para a sua formação. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, as atividades lúdicas, através das brincadeiras, favorecem a autoestima da criança, enquanto ajuda a lidar com sensações, emoções, experimentar momentos, criar mecanismos para lidar com diversos sentimentos,
que a criança passa naquele momento da educação infantil, fase da criança estar na educação infantil, que é cheia, repleta de experimentos. Tudo é novidade para elas. Segundo a BNCC, parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Isso é fundamental para que a criança possa experimentar a ludicidade, a percepção, a expressividade, a imaginação, a ressignificação dos espaços da escola e fora da escola. Então, a preparação da criança para o mundo. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral da criança. Ao observar as interações e as brincadeiras entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. Ainda segundo a BNCC, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar, explorar ao seu entorno. Ela precisa levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem os seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possibilitam utilizá-los no seu cotidiano. É aquela preparação da criança para o mundo. É a formação completa de um sujeito. Diante do exposto até aqui, podemos dizer que, de acordo com a BNCC, no texto, para o processo de alfabetização, é recomendada a utilização do lúdico no processo da alfabetização junto com o planejamento. Assim, podemos compreender que a dimensão lúdica faz parte da rotina da infância. Isso aponta também para a necessidade de, por meio da intencionalidade, incorporar a proposta de transição entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, envolvendo a fase da alfabetização do aluno. Precisa ter ali, naquele momento, uma intencionalidade pedagógica. Com a recomendação da BNCC em usar amplamente a ludicidade para o bom desempenho da educação infantil, a presente pesquisa inicia aqui um estudo breve sobre os contos de fadas, que são excelentes ferramentas para a utilização do lúdico na educação infantil. Sim, vamos lá, tá? A origem do conto de fadas. Segundo Coelho, os contos de fadas se originaram da antiga civilização celta, aproximadamente no século II. Os celtas são considerados pela história um povo místico que valorizava magia. Sua cultura era fundamentada nos princípios espirituais, na fabricação de armas, e cultuavam as mulheres sobre-humanas. São druidezas e fadas, tá? Coelho também ressalta que os celtas consideravam rios, as fontes e os lagos lugares sagrados. A água era reverenciada como a grande geradora da vida. Foi na água que a figura da fada surgiu entre os celtas. Os contos de fadas são as últimas ramificações da mitologia universal. Sobrevivências de mitos e dos velhos cultos e rituais da tradição de todos os povos, o que os coloca numa posição singular de folclore universal. Suas bases folclóricas estão vinculadas a fenômenos e elementos da natureza, especificando-se apenas as formas de expressão.
Os contos de fadas tão familiares foram passados de geração para geração por servidores analfabetos que se sentavam à noite em volta da fogueira para contar as histórias ali entre si. De maneira mais ampla, é possível a gente inferir que os contos de fadas nasceram da oralidade transmitida de geração a geração, sendo coletada e registrada mais tarde e legitimada na escritura com a ascensão da burguesia. Conforme aponta Carvalho, o conto não tem origem única e seu conteúdo era baseado nos costumes, relatos orais e ideias desses povos, transmitido de geração a geração. Embora muito antigos e diante de toda a tecnologia da atualidade, né, mantém o seu espaço de destaque no imaginário infantil. Reconhecidos na cultura da humanidade desde os remotos tempos, os contos de fadas permanecem na atualidade como narrativas que envolvem a intimidade do leitor, interagindo com ele através da busca de poder, romance, vitórias, riquezas e privilégios, propondo que, mesmo dentro de um terreno perigoso e agreste, é possível ler nos contos o caminho para superar as dificuldades e voltar em segurança para casa. No final do século XVIII, tudo começa a mudar e os contos começam a ter tonalidades de contos de fadas com um final feliz, quando se começa a fazer distinção entre a infância e a vida adulta. É nesse momento da história que entraram em ação Perrault, os irmãos Jacob Grimm e o William Grimm, e mais tarde Andersen. Eles não foram os primeiros a passar para o papel as histórias dos camponeses, mas foram os mais bem-sucedidos em sua adaptação ao gosto e à nobreza das crianças. Perrault, para ser mais exato, por exemplo, incluiu comentários sobre os costumes e a moda das elites em suas versões, para dar uma cara à nação francesa. Deve-se a Perrault, com sua moral, no final das histórias, a crença do valor instrutivo dos contos de fadas, que, na verdade, tem como atrativo maior o 28 apelo permanente, o poder de encantamento e a possibilidade de auxiliar a criança a lidar com seus conflitos internos. Bom, diante dos fatos, vamos então aos benefícios dos contos de fadas na educação infantil. Os contos de fadas têm características muito específicas. Ela tem uma profundidade muito maior que quaisquer outros materiais literários. Os contos de fadas iniciam-se por fortes expressões vividas pelos personagens. E, no decorrer da história, oferecem soluções para aquelas pressões, né? São fatos que podem facilmente ser relacionados com situações da vivência da criança e ainda apresentam o benefício daqueles que guiam-se pelos bons princípios. E também é um ensinamento para as crianças, né? Bom, ressaltamos que a fantasia que a criança tece acerca da história permite ali familiarizar-se com os personagens e a sua maneira de responder às pressões, desafios, conflitos, frustrações, e possibilita que o leitor aproxime-se da familiarização com as próprias reações. Ela vai relacionar aquele conto de fada com a sua vivência, com as situações que ela passa na sua vida cotidiana, né? Então, ela passa a tratar também reações, dando uma direção mais adequada às suas experiências com o mundo. Essa proximidade dos contos de fadas com a subjetividade humana permite afirmar que os contos universalizam a dor e os problemas, dando ao leitor a sensação de que ele não está sozinho com as suas mazelas, com as suas tristezas, com os seus problemas, né? Dando ao leitor a sensação de que ele pode também resolver aqueles conflitos. Os problemas vividos no texto interagem com a percepção do mundo e produzem as reflexões na criança, gerando um conforto ou um prazer.
né? Essa é a essência dos contos de fadas. Todo aquele problema que a criança vivenciou durante a leitura da história tem ali uma resolução, né? E aquilo produz uma alegria, é uma ação que é basicamente terapêutica. A partir dessa afirmação, é possível analisar os benefícios que os contos de fadas possibilitam, com toda a sua sedução e o simbolismo, né, o significado que tem por trás daquela história. Os contos de fadas são espelhos onde podemos nos reconhecer com problemas e propostas e soluções que só podem ser elaboradas na imaginação. Os contos de fadas, as histórias infantis, devido à sua estrutura simbólica, está implícita ali nos enredos e nos personagens que atuam no nível inconsciente do desenvolvimento da história, desempenham um papel fundamental para a conduta humana, que o sujeito, seja ele criança ou adulta, identifica-se e elabora no decorrer do seu desenvolvimento. Esclarece inconscientemente os processos e os conflitos internos que o sujeito vivencia, auxiliando dessa forma nas resoluções e promovendo o amadurecimento emocional e cognitivo. A forma peculiar pela qual se expressa a narrativa dos contos deixa portas abertas ao leitor para interagir com o texto. E por ser uma relação que dialoga, vamos dizer assim, a dinâmica dos contos não permite que o leitor se prenda literalmente no texto. Ele pode ali imaginar, ele está livre para fantasiar. A criança, ao lidar com os problemas humanos universais vividos nos contos de fadas, reflete sobre essas experiências e, ao mesmo tempo em que são ali aliviadas as suas pressões pré-conscientes e inconscientes. A criança, então, com o conto de fada, consegue aliviar as suas pressões, ela encontra ali conforto. Bom, uma história de fadas, em relação ao leitor, expressa um conflito interno de maneira simbólica e propõe soluções para esse conflito, oferecendo também a esperança e o final feliz. E, na verdade, retrata um novo começo bem-sucedido de uma nova fase. Isso se deve à trajetória permanecendo na tradição oral, como uma história que, ao longo dos séculos, agregou sentidos e símbolos até chegar a uma concordância geral. Os contos de fadas corporificam fenômenos psicológicos íntimos de forma simbólica. Nesse sentido, é possível afirmar que os textos dos contos de fadas, com a sua grande quantidade de concentração de energia emocional, possuem um contexto lúdico, pois funcionam como uma forma de diminuir a angústia, proporcionando uma aproximação das dificuldades pessoais do próprio leitor e mediando o seu mundo interno e a realidade externa. Quando a criança envolve-se no universo ficcional dos contos de fadas, assume a condição de participante ativa nas histórias, pelo imaginário e pelo simbólico, entrando no final feliz do gênero e segurança de que as mazelas passam. O leitor, em uma nova experiência, assume novas posições e utiliza a sua emoção e capacidade cognitiva e traduz as suas emoções. Promove ali uma mudança de virtude do autoconhecimento. Por meio da mediação do adulto, é possível provocar a imaginação da criança, pois o impacto de um conto de fadas na vida da criança é, segundo Held, mais intenso e durável de sua apresentação for realizada em um clima mais leve, pois a sua compreensão seria emocional, utilizando essa criança, aliás, auxiliando essa criança a entender-se a si própria. Então, utilizando os contos como uma ferramenta lúdica, nós podemos utilizar em sala de aula em forma de teatro, de música, de, vamos dizer assim,
contos e canções da melhor maneira possível, de forma leve, para trazer esse conteúdo para a criança de uma forma que possa somar. Os contos dão suporte imaginário e simbólico à criança, permitem-lhe reelaborar os seus sentimentos e analisar os seus conflitos internos. Tem grande influência no encorajamento da criança para a solução de conflitos internos e o desenvolvimento do intelecto, da imaginação, ao mesmo tempo em que possibilita a compreensão das suas emoções. A condição de instrumentos de mediação entre o mundo real e os sentimentos da criança, e tais obras mostram-se eficientes e, a partir da análise de outros autores consultados, nós podemos também ter essa certeza. Contos de fadas são realmente valiosos na utilização como ferramentas lúdicas na educação infantil. Certo. Considerações finais. O lúdico é extremamente necessário para o aprendizado, como a gente pôde ver no decorrer desse vídeo. Pois através do conceito que a criança fará as suas abstrações, ou seja, o lúdico influencia positivamente a formação da identidade, da autonomia, do convívio social, a atenção, a memória e também a criatividade. Os clássicos infantis são materiais preciosos. Os contos de fadas, desde os primórdios, tiveram a função de distrair e instruir, fazendo com que a fantasia desperte em seus leitores, principalmente a criança. O trabalho apresentado alcançou dessa forma os objetivos propostos, pois mostrou a importância da literatura infantil, ressaltou os contos de fadas como benefício ao imaginário e o desenvolvimento geral da criança. Bem, dessa forma nós finalizamos a apresentação da nossa defesa do trabalho de pesquisa. Nossos cumprimentos novamente à banca e à nossa orientadora. Agradeço a todos pelo seu tempo e a sua atenção.